O nosso trabalho final é o medidor de temperatura e umidade relativa do ar. O grupo é formado por André Pimentel, João Souza, Leonardo Brito, Thaís Moura e William Rollins. O desafio principal é desenvolver um sensor de medição de temperatura e umidade relativa do ar que seja automatizado, capaz de enviar dados diretamente para a nuvem. Além disso, é necessário garantir que o dispositivo possa ser acessado remotamente pela internet. A solução proposta envolve o uso do Node MCU modelo ESP8266 como plataforma de desenvolvimento, devido à sua capacidade de conexão via Wi-Fi, o que o torna adequado para projetos de internet. Para a medição de temperatura e umidade relativa do ar, é utilizado o sensor BME 280, que é conhecido pela sua precisão e capacidade de medição. O sensor ele emprega termopares para medição de temperatura, onde a diferença termoelétrica entre metais gera uma voltagem elétrica proporcional à temperatura ambiente. Já para a umidade relativa do ar, é utilizado o capacitor revestido de material higroscópico, que varia sua capacitância conforme as variações de umidade, gerando um sinal elétrico proporcional à umidade relativa do ar. Desse modo, o grupo utilizou o Arduino IDE em versão Windows, que é um software Arduino gratuito que facilita o desenvolvimento e a gravação de códigos diretamente no microcontrolador. Isso tudo através de linguagem de programação C++. Bom, eu vou falar sobre os materiais principais utilizados e os custos relativos. Nós temos o Node MCU, ESP8266, onde ele é um aparelho, uma plataforma de desenvolvimento semelhante ao Arduino, com capacidade nativa de conexão via Wi-Fi. Sensor BME 280, que é um sensor compacto e preciso, capaz de medir temperatura, umidade relativa do ar, pressão atmosférica e altitude. Conexões e componentes elétricos. E a gente tem a tabela com o valor de cada um deles aí. Olá, meu nome é João e eu vou estar explicando o fluxograma de código. É uma forma visual da gente entender o que está acontecendo no nosso sistema. Ele é formado por duas partes, o setup, onde a gente tem configurações iniciais, e o loop, onde a gente tem realmente o trabalho com os dados. Então o setup ele começa configurando a porta serial para que seja possível enviarmos informações para o usuário por meio da porta USB. Inicializamos o sensor BMI 280 para que seja possível fazermos as leituras e nos conectamos ao Wi-Fi para enviarmos os dados para a plataforma da ThinkSpeak. Feitas as configurações iniciais, a gente parte para a parte bruta do código, onde realmente acontece o trabalho. E ela já começa com a leitura de sensores e com esses dados em mãos, nós imprimimos esse dado na porta serial e fazemos 3 verificações. A primeira é que se já estamos conectados na plataforma da ThinkSpeak. Em caso positivo, nós nos desconectamos agora por hora e partimos para a próxima verificação. Em caso negativo, já estamos desconectados, então partimos para a próxima verificação, que é se estamos conectados ao Wi-Fi. Em caso negativo, nos conectamos e em caso positivo, podemos seguir em frente. E na terceira verificação, é se já estamos no tempo de envio estipulado, ou seja, se os dados são enviados de 10 em 10 minutos, se já faz 10 minutos desde o último envio. Se em caso positivo, nos conectamos à plataforma da ThinkSpeak e enviamos o nosso novo dado. Esperamos 1 segundo e fazemos uma nova leitura. Em caso negativo, nós vamos direto para esperar 1 segundo e fazer uma nova leitura até que a gente cumpra essa última condição e fazemos o nosso próximo envio. Conforme mencionamos anteriormente, aqui a gente consegue ter uma representação visual de como que foi feita as conexões entre a nossa placa e o nosso sensor. Aí representado na imagem a gente tem o Node MCU e o nosso sensor BME 280 e suas respectivas conexões. Bem, então como a gente quer que o nosso sensor envie informações para o servidor de forma que ela fique disponível para o usuário, primeiramente é preciso a gente fazer uma conexão com a internet. Essa conexão é feita através do comando wi-fi.begin, que utiliza como argumentos o nome e a senha da rede que a gente quer se conectar, então já fica pré-estabelecido uma conexão com uma rede definida. Então, agora a gente precisa que o nosso cliente faça uma requisição de conexão com o servidor.
né? E essa requisição é feita através do comando client.connect. E a gente entra como argumento o endereço API do servidor que a gente quer se conectar. Nesse caso é o ThinkSpeak, tá? E a gente entra com o tipo de requisição que a gente quer. No caso, então, a gente entra com o número 80, que se refere à requisição HTTP. Tá? A requisição HTTP ela necessita de envio de mensagem de texto para estabelecer as requisições que serão enviadas ao cliente. Tá? Então, esses envios são feitos através do comando client.print. Olá, boa noite. Bom, então mostrando aqui como é que está sendo o funcionamento. A gente tem aqui o código, né, que já foi lançado também no relatório. Aqui no monitor serial a gente consegue verificar que os dados de fato eles estão sendo lançados, né, ao ThinkSpeak, tá? E aqui vindo para o site a gente pode conferir aqui os resultados que estão sendo lançados. Então aqui de acordo com a hora, né, às 8h38 aqui, o dia 3, a gente pode ver que de fato os dados para temperatura e para a umidade relativa do ar estão sendo enviados aqui para o nosso site, né? Então mostrando como é que a gente deixa aqui o Node e também o sensor, né? Então ele fica aqui paradinho e assim a gente o manteve durante um pouco mais de 24 horas e os detalhes estão no relatório. Tá aqui todo o funcionamento. Então a gente teve alguns desafios durante o desenvolvimento do projeto. O primeiro foi a gente conseguir um bom posicionamento da placa e do sensor para que seja feita uma leitura efetiva e também precisa da temperatura e da umidade relativa do ar, de forma que não houvesse uma influência muito grande dos fatores externos, como por exemplo a temperatura alta do computador, né, de forma a não influenciar. E também a gente precisou fazer um monitoramento constante do computador, né, para ver se de fato os dados estavam sendo lançados no site. Então isso gerou uma atenção maior para que a gente pudesse fazer essa análise e verificasse que de fato a leitura estava sendo feita de forma correta. E por fim a compreensão de todas as linhas do código, né? Então para que a gente conseguisse resolver essa questão, visto que eram muitas linhas de código e foi uma dificuldade conseguir interpretar cada uma delas, a gente fez uso do ChatGPT para nos ajudar na interpretação e de fato foi efetivo porque a gente pôde compreender o que cada linha do código buscava. Alcance e limitações do protótipo. Um dos principais limitantes é a sensibilidade do sensor à umidade, especialmente em ambientes com alta umidade relativa. Isso pode levar a leituras menos precisas da pressão atmosférica e temperatura. Fora isso, o BME 280 pode ser afetado por variações na temperatura ambiente, influenciando as medições de pressão e umidade. Em condições de mudanças rápidas de temperatura, o sensor pode levar algum tempo para se estabilizar e fornecer leituras precisas. É importante considerar que esses aspectos, ao utilizar o BME 280 em aplicações críticas, buscando calibrações adequadas e compreendendo suas limitações, para garantir os resultados confiáveis em diferentes condições ambientais. Bem, então o que o grupo pensou, né, para melhorar do ponto de vista comercial esse circuito, né, primeiramente é a acomodação desse circuito numa caixa, né, de forma a ter uma maior proteção desse circuito e também oferecer o embelezamento desse produto, uma vez que a gente sabe que o cliente ele é muitas vezes atraído por aquilo que é mais bonito, né? A implementação de um display, né, que a gente possa ter essas informações também em loco ali disponíveis, né, que a gente pode ter algum problema com a rede Wi-Fi, né, e às vezes o usuário está ali em loco precisando daquela informação, ele pode simplesmente olhar o display para saber essas informações, né, e como a gente está tratando de monitoramentos, né, a gente quer, em geral a gente não quer que os nossos valores de medição passem de algum determinado limite. Tá? Então, a adição de algum alarme sonoro, visual, que alerte o usuário de que aqueles limites estão sendo ultrapassados, também poderiam ser implementados no nosso sensor.